Alô vocês, alunos de Juazeiro da disciplina de Geografia do 7º ano. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é o tema Desenvolvimento Humano, as diferenças entre os países e o objetivo do milênio. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, dar aquele joinha, compartilhar e participar do nosso canal. Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Então vamos lá? Primeiramente, vamos para o ano de 1940 a 1960. Só que antes de relatar o que aconteceu nesse período, vamos só relembrar as duas últimas aulas passadas. Eu falei para vocês sobre a origem do capitalismo, sua origem, seus processos, falei para vocês da globalização. Não sei se vocês recordam que eu falei para vocês que houve um período chamado expansão marítima, onde foi um período onde países da Europa colonizaram e exploraram outras regiões, ok? Com o passar do tempo, essas colônias começaram a se rebelar e começaram a fazer o quê? A se tornar independente. Em que ano? 1940 a 1960. Principalmente o continente africano, o continente asiático, o continente também americano. Então, essas colônias começaram a se rebelar e foi um processo generalizado, cada um na sua determinada época, ok? Onde começaram a surgir as descolonizações. Então, essas colônias começaram a se tornar independentes. Só que esse processo é um processo muito árduo, é um processo um pouco sofrido, vamos falar assim, onde é um processo onde ocorre o quê? Guerras nesses países. Onde há a descolonização, ocorre também o quê? Algumas características como, vamos lá, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, baixa expectativa de vida, subnutrição e analfabetismo. São algumas características trazidas da descolonização, ok? Que, querendo ou não, chega a ser um processo desorganizado para um país que até então era uma colônia. Então, quando vem essa independência, também vem alguns problemas. E aqui eu relatei alguns para vocês. Vamos lá? É o seguinte, a partir desse período surgem duas novas terminologias na geografia, que são o quê? Os países ditos desenvolvidos e os países ditos em desenvolvimento ou emergente, onde os desenvolvidos eu tenho países que têm infraestrutura, vai ter boa qualidade de educação, por exemplo, tem uma economia mais estável, e os países em desenvolvimento, ou os países emergentes, que até então eram as colônias, são os países desorganizados, que têm péssimos índices de DH e outras características, ok? Vamos lá, segue em frente. É o seguinte, aqui eu tenho um mapa do mundo, ok? Onde eu posso fazer uma relação. Qual é essa relação? Uma relação onde tem a heterogeneidade dos países em desenvolvimento. Como assim, professor? Que palavra difícil é essa? Cada país vai ter seu nível de desenvolvimento diferenciado. Vamos lá. Quando eu tenho um país com a coloração mais esverdeada para um tom verde escuro, significa que o país ele é muito desenvolvido, ok? Quando eu tenho países com a tonalidade mais avermelhada para um tom mais escuro, significa que são países que têm alguns problemas de desenvolvimento. Quando você olha esse mapa mundi, o que é que você percebe aqui, pessoal? Você percebe que os países mais desenvolvidos estão localizados em qual região do nosso planeta? Você pode ver. Canadá, Estados Unidos, por exemplo, alguns países aqui da Europa Ocidental são os países ditos desenvolvidos, ok? Tem uma economia muito mais pujante e muito mais estável. E onde é que estão os países chamados subdesenvolvidos? Vamos lá, você pode ver, os que têm os menores índices são o quê? Os países africanos, ok? Alguns países aqui do Oriente têm com a qualidade de vida muito mais baixa, tá bom? Então você percebe que nosso planeta ele é formado por uma heterogeneidade, uma diferença nos índices de desenvolvimento econômico de cada humano, de cada país, tá bom? E aí você apresenta também o quê? Países intermediários. O nosso país, ele é um país que tem um desenvolvimento intermediário, ele não está no patamar
desenvolvido, mas também não está num patamar subdesenvolvido, é um país intermediário, ok? É assim que a gente dá uma olhadinha assim e tenta analisar o mapa geográfico. Vamos lá? Com relação ao nosso país, temos um país continental. Como assim, professor, continental? Um país com uma grande extensão territorial. Então, o que é que significa? É um país plural, onde no mesmo país, que é o país Brasil, eu tenho diferentes regiões com qualidade de vida melhor ou qualidade de vida não tão boa assim. Um exemplo aqui, eu tenho um mapa do Brasil, onde eu tenho o quê? A renda média da nossa população fica em torno de R$ 1.439. É uma média, não é que significa que todo mundo ganha 1.439. Significa que se eu pego toda a população e tiro uma média dos salários mais baixos, dos salários mais altos, intermediário, tirando uma média, a média fica R$ 1.439. Só que é o seguinte, eu tenho regiões no mesmo país que é o Brasil, onde tem pessoas ou populações de um local que ganham uma média, por exemplo, de R$ 2.685,76. E eu tenho no mesmo país regiões que ganham aproximadamente R$ 635,59. O que é que significa? No mesmo país eu tenho uma distorção de realidades. Distrito Federal é que tem a maior renda e eu tenho no mesmo país região como o Maranhão que ganha só R$ 635,59. Ok? Então isso não acontece só no mundo, essa heterogeneidade. No mesmo país também pode ocorrer. Um exemplo aqui é o Brasil. Vamos lá? Pronto. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em revistas, jornais, internet, essa palavra IDH. Mas o que é que significa esse IDH? Vamos lá. O IDH ele é um índice que foi criado por um indiano. Vou tentar falar o nome dele aqui, só que é complicado. Amartya Sen, ok? Esse foi um indiano que fez esse índice chamado de IDH, que ele considerava não só o valor monetário do país, como era feito. Ele também considera alguns valores sociais. Quais são esses valores aqui? A parte política do país, se o país ele é transparente ou não, ele usa como cálculo do IDH. A sustentabilidade do país, ele utiliza como parâmetro e também utiliza, por exemplo, a parte social do país. Então, ele não vai utilizar só parâmetros monetários, vai utilizar também outros parâmetros para avaliar a qualidade do país. Então, isso é o IDH, é um índice, como existem vários outros índices que foram propostos por outros autores, só que ele de diferencial, ele utiliza parâmetros sociais, ok? Para a sua análise. Se eu olho o mapa aqui ao lado, vamos supor que os países que têm o maior IDH são os países com a tonalidade mais escuras e os países com menor IDH são os países com a tonalidade mais clara. Se eu pego um mapa do mundo, eu percebo o quê? Quais são os países que têm o melhor IDH? Vamos lá. Novamente, alguns países ocidentais da Europa, Estados Unidos e Canadá e a China. Aí eu tenho vários países intermediários com relação ao IDH e eu tenho os países que têm o menor IDH. Normalmente está associado, por exemplo, à África. Ah, professor, por que a África sempre tem os menores índices, são os países com menor índice de IDH, são os países mais subdesenvolvidos? Pessoal, a descolonização da África, por exemplo, foi uma descolonização muito agressiva, porque basicamente os países europeus pegaram o continente africano, vou falar essa palavra, fatiaram o continente africano, onde cada país colonizador acabou pegando uma faixa de território africano, e a descolonização foi muito mais tardia, foi muito mais complicada se eu considero outros países, tá bom? Então, por isso que normalmente a África, infelizmente, tem péssimos índices de desenvolvimento. Vamos lá. Com relação ao índice de desenvolvimento humano, professor, o Brasil está em qual colocação? Vamos lá. Vamos supor que o principal país que tem o maior índice de desenvolvimento é a Noruega. Tá aqui? De 0 a 1, ele tem uma faixa de 0,949. Qual o pior país, professor? Está na África, que é a República Central Africana. Qual é o índice dela? 0,352. Ok? Onde é que fica o Brasil, professor?
está um pouco melhor do que a faixa mediana. O Brasil tem um índice de desenvolvimento humano em torno de 0,754. Então, o Brasil está numa posição relativamente boa em relação a vários outros países. Ok? Vamos lá. Vamos para o desafio. Primeiro, cite os critérios para estabelecer o Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são os critérios utilizados para o Índice de Desenvolvimento Humano? Falei no slide. Questão 2. Os países do continente africano apresentam as menores médias de IDH do planeta. Quais os fatores que contribuíram para esse índice? Ok? Então vamos lá, pesquisem, releiam o slide e resolvam as questões. Vamos lá? Valeu, pessoal!